Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém, amados. O pastor já facilitou e me adiantou, né? Estamos trabalhando com o livro de Salmos. Hoje nós vamos falar sobre salmos de exaltação a Deus, né? Ações de graça. Você já teve a oportunidade de fazer um culto de ação de graça ao Senhor por uma bênção recebida? Você já teve a oportunidade de agradecer ao Senhor por algo que Ele te deu, que Ele fez na sua vida? Você também já teve a oportunidade de agradecer a Deus assim, vamos dizer assim, de graça. Senhor, hoje eu estou aqui para te glorificar, te agradecer porque Tu és bom. Será que você já teve também essa oportunidade? Então, hoje nós vamos falar desse assunto, né? Kalim, não sei se vocês conhecem, mas o staff tem várias pessoas que ajudam, o staff fica logo aqui embaixo. Um dia que vocês tiverem curiosidade, converse com o Bruno, né, para conhecer uma estrutura que tem, que nos abençoa, né, essa mídia que tem, essa estrutura. Hoje quem está lá é a Kalide e o Felipe. Kalide é ligada no 220 aí, já facilitou minha vida, já está, né, bênção pura aí. Então, amados, nós vamos falar de salmos de ações de graça. Eu queria passar rapidamente, relembrar alguns pontos, né, para aqueles que talvez não puderam estar nas aulas, né, em todas as aulas ou no começo das aulas, passar rapidamente até a gente chegar nas ações de graça, amém? O tempo vai dar certo. Os salmos, eles eram recitados ao som do saltério, por isso também vai acontecer de você ver alguém falando do livro do saltério, né? Em hebraico, o livro Salmos vai chamar Telihim, que significa louvores. Então, sim, é um livro de louvores do povo de Deus a Deus. É um livro, né? É um compilado, né? Uma junção de muitos poemas, canções ali. Então é chamado de uma antologia, quando você pega vários autores distintos e coloca numa organização, né? E o livro de Salmos é assim. E ele é interessante porque tem salmos de muitos anos, então demorou muito tempo para esse livro se formar. Você tem uma diferença entre salmos ali, por exemplo, entre o 90 e o 126, que provavelmente é do mais antigo para o mais novo, uma diferença de quase 1000 anos. Olha que imenso. Deus dando, né, essa organização para o povo dele com uma diferença tão grande, né? Mas o povo de Deus tem, não só os judeus, como nós também temos acesso a essa bênção de podermos louvar o Senhor e aprender com esse livro maravilhoso. E dos 150 salmos, 73, né, são considerados de Davi. Há quem duvide, porque, não, é de Davi, para Davi, né, naquelas epígrafes que tem. Mas, sem dúvida alguma, Davi escreveu vários salmos. Hoje, nós vamos falar do salmo número 30, né? Quando você for ficar aí com a sua Bíblia na mão, já sabe que é o texto principal de hoje. E é um salmo de Davi, o salmo 30. Amém? O salmo é dividido, né? Já foi falado, mas é dividido em 5 livros. Né? Eu não vou passar detalhes para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Mas, ao final de cada livro, tem uma palavra que eu achei interessante, que é uma doxologia. Que é o quê? Uma expressão de louvor, né? Aleluia, louvai ao Senhor. Em geral, você pegar ali no final do 41, do 72, do 89, do 106, do 150, você vai ter algo assim, exaltando a Deus, né? Uma doxologia, né? Uma expressão de louvor, tá? E saibam também que há louvores e exaltação ao Senhor fora do livro de Salmos, né? Você vai ter Adão cantando uma canção. Você sabia que Adão cantou uma canção? Depois vocês olhem em Gênesis 2, Adão cantou, né? Você vai ter ali em Samuel Ana cantando, você vai ter Jonas cantando, você vai ter Maria cantando aí em Lucas 1. Então temos sim, né, louvores fora dos Salmos, mas é o principal livro de louvor ao Senhor, amém? Passei rapidamente até aqui na nossa escola dominical, né, deu uma desformatadazinha aí, mas quando eu mandar o PDF para os irmãos vai ficar certinho aí, tá? Então esses aí são os itens que a gente passou na revista. Quem está acompanhando pela revista, a gente falou de poesia na antiguidade, falamos de exaltação à lei de Deus, salmos messiânicos, celebração, confiança de Deus, culto e louvor, e chegamos nos salmos de ações de graça, amém? Então hoje estamos nos salmos de ações de graça. Hoje é dia de bendizermos ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, amém? Vamos lá. Bom, existem 3 tipos mais frequentes, não mais importantes, não melhores, mas mais frequentes de salmos. Entre os 3 tipos temos hinos de louvor, lamentos e ações de graça. Por que eu já estou passando hinos de louvor, lamento e ações de graça? Para a gente poder ter uma ideia do que era comum na vida do israelita. No próximo slide a gente vai ver um ciclozinho, que acontecia muito. Ele vai dizer, pode passar, Carlinhos, para o próximo slide, por favor. Nesse próximo slide a gente já tem ali, lá no topo, hinos de louvor.
né? Você está bem, você está animado, né? O israelita estava ali, ele estava com o coração, né, firme, ele louvava. O louvor, como foi falado, a adoração é prostrar-se, reconhecer o Senhor, falar, né, sobre os livramentos que Deus ainda vai dar. Né, o louvor, quando você está naquela confiança no Senhor, né? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, né? Tem dia que a gente está assim, né? Ó, tá voando, você está ali, ó, firme, forte, animado. Mas tem dia, e aí a gente já baixa ali, né? Eu estou fazendo gesto assim, deixa eu fazer aqui para facilitar, né? Ó, lamento. Tem o dia da baixa, né, amados? Nós temos o dia da tristeza, nós temos o dia que o coração está apertado, nós temos o dia que a provação está grande, nós temos o dia que a doença está cutucando, às vezes não é cutucando, é ferindo mesmo, é pondo para baixo mesmo, é dificultando. Mas mesmo nesse dia, nós podemos clamar ao Senhor. Mesmo nesse dia você pode prostrar e adorar. Pode ser que a doença está tão pesada que não deixa nem você se ajoelhar. Mas seu coração pode curvar-se ao Senhor em adoração e clamar. E aí o israelita escrevia um lamento. Temos muitos lamentos que ainda vão ser falados mais para frente, então não vou abordar. Os lamentos vão ser trazidos aqui por outros irmãos. E aí vinha, depois do lamento respondido, o Senhor me respondeu. Vinha o quê? Ações de graça. Então é por isso que eu quis colocar esse ciclo aí, para que os irmãos tenham na mente esse entendimento. Era comum, cantando hinos de louvor, chegava o período do lamento, lembrando que lamento não é reclamação. Lamento, nós podemos sim chorar aos pés do Senhor e nos lamentar. E quando a oração era respondida, aí o salmista, aí o israelita, ali o povo de Deus, glorificava a Deus pela resposta que ele dava. Assim como nós podemos glorificar a Deus por algo que Ele nos respondeu, nos deu, nos abençoou. O que é interessante pensar nesse relacionamento aí, é que o salmista, o israelita, o povo de Deus, sabia que Deus é um Deus de aliança, um Deus que está com ele, um Deus que é provedor, um Deus que ama, e um Deus que mesmo na dificuldade, está com a sua mão estendida para você e para mim. Amém, irmãos? Então, com esse entendimento é que ele podia bem dizer, na hora da dificuldade ele lamentava, clamava mesmo em desespero a Deus, e quando respondido, ele glorificava com ações de graça. E era assim que funcionava. Bom, então o que é um salmo de ação de graça? Antes da gente chegar no 30, é interessante a gente pensar e entender um pouco da estrutura, de como é que é, para a gente poder, quando ler um salmo, falar assim, isso aqui é de ação de graça, olha que legal, olha que interessante. Os salmos, a gente já se identifica com eles só pelo fato de trazer muito sentimento, trazer muita expressão de vida, um relacionamento de alguém com Deus. Então, facilmente a gente se identifica com o salmo. Mas a gente tem esses tipos, então também é interessante conhecer um pouco da estrutura, do funcionamento, isso te ajuda a compreender melhor o que está acontecendo ali, facilita. A palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, você consegue aprender, mas quanto mais informação você tem, mais você busca em amor, em respeito, em submissão à palavra, isso te ajuda a caminhar até uma compreensão maior e dá mais glória a Deus. Porque quanto mais você compreende da palavra do Senhor, mais você consegue glorificar e ver que tantos e tantos anos Deus preservou a palavra que é dele, porque ele zela pela palavra, amém? Então, o que é um salmo de ação de graça? Salmo de ação de graça, ele vai expressar gratidão. A palavra principal aí é a gratidão, e em geral por uma resposta divina por algo. Então a diferença dele para o hino de louvor vai ser isso. Ele tem uma resposta de algo que Deus deu. Eles também são chamados de hinos de reorientação. Por quê? Pelaquela ideia que eu acabei de mostrar. Você tem ali meio que um ciclo, né? Você tá orientadinho, tá bem, tá firme, daqui a pouco vem o problema, você tem um problema que deixa a gente desorientado. A fase que você está lamentando, está em dificuldade. Mas depois que você recebeu ali aquela vitória, você se reorienta, Você volta a si, você volta ao entendimento. Que nós possamos ter em todos os momentos da nossa vida, essa fé firmada na rocha, que isso é que nos faz sair, de um problema e voltar. Não porque nós somos fortes ou temos força, mas porque o Senhor te faz voltar. O Senhor te tira da situação e te muda a sua vida, muda a sua história, amém? Então, passar para o próximo slide que vai dizer assim, como nós aprendemos agora, hinos de louvor, que foram os últimos entoados, que falavam da grandeza do Senhor. Lucas falou aqui de adoração, que é se prostrar. É parecido?
É parecido, mas não é igual. Eles são diferentes. Então, entre hinos de louvor e ações de graça, o que muda um pouco para você conseguir captar quando você estiver lendo? O destaque de um hino de louvor é na adoração, né? E o destaque das ações de graça é na gratidão. O hino de louvor fala muito de quem Deus é. Isso pode ocorrer na gratidão, mas a gratidão traz mais para o que Deus fez. Algo que Deus fez na sua vida. Por isso que você está grato por isso. Não é errado ser grato pelo aquilo que Deus te dá. Mas é claro que a gente tem que buscar conhecê-lo de forma que a gente possa adorar por quem Ele é. E aí, né, o hino de louvor é trazer reverência, o reconhecimento da grandeza. Né? O Lucas trouxe aqui os planetas, trouxe tantas coisas interessantes, né? Os irmãos trouxeram. Então, a grandeza do Senhor é um hino de louvor. Já o hino de gratidão vai trazer pelos feitos, pela oração respondida. Então, as diferenças principais vão estar aí. Por exemplo, um livramento. Você, quando está no hino de louvor, você vai dizer: Senhor, eu sei que Tu vai me livrar. Já no hino de ação de graça, você vai estar agradecendo porque foi liberto de algo, Deus te tirou, né, de uma situação. Então você agradece pelo livramento que ocorreu. Então a principal diferença entre eles é essa. Vou passar algumas rápidas motivações. Quais são as motivações para você, né, agir em gratidão a Deus, ter uma ação de graça? Uma oração respondida. Você vai encontrar entre os salmos de ação de graça uma experiência do salmista, porque ele passou por algo e aí Deus o orientou. Você vai ver também reconhecimento pelo que Deus fez na vida do salmista, do que Deus faz na nossa vida. Reconhecimento do que Ele significa para o seu povo, ali nos salmos de ação de graça, os irmãos vão achar. Reconhecimento também da grandeza de Deus. Então, assim, às vezes pode misturar um pouco, mas é possível ver a característica de um salmo de ação de graça nessa situação da gratidão do que ocorreu. Amém? E aí, entre as características, você vai ver a reafirmação de um lamento. Então, vai falar, né, daquele momento que passou, mas Deus, com a sua poderosa mão, abençoou. E também você vai ver a salvação divina nesses salmos. Vou dar exemplos rápidos. Né? Por exemplo, o salmo número 18, do 3 ao 6, vai dizer assim. O próximo slide, tá, Kalina? Se você puder passar, por favor, obrigado. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Ele está falando do lamento, da hora difícil. E aí vai vir depois assim: na angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então Deus ouve nossas orações. Então você vai entendendo uma experiência, uma reafirmação do lamento. Você vai entendendo ali a estrutura de como funciona, né? E pode passar esse do 34, Kalina, de ir para o próximo, que é do 30, por favor. Amém. Aí vai dizer assim, Salmo 30, 2 e 3. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Então o salmista está falando de uma cura. Quantos de nós já fomos sarados, passamos por momentos de muita dificuldade, o Senhor nos resgatou. Então ele está glorificando a Deus por uma bênção recebida. Então a gente consegue identificar essas características aí. Bom, algo veio no meu coração enquanto eu estudava esse tema e esse salmo. E eu queria já fazer esse convite de agora para você já ficar, né, com o seu já ligado, né? Fica ligado, irmão, né? Assim, então que você fique ligado no seguinte. Veio ao meu coração de hoje, antes das perguntas, 3 irmãos, né? Eu gostaria que o mesmo microfone que você vai usar para perguntar, antes nós vamos usar 3 irmãos, até para a gente não estourar o horário, né? Eu gostaria muito que vocês pegassem o microfone e ou lesse ou recitassem, se souber de cor, um versículo que marcou a sua vida numa situação e que você glorifica a Deus, porque Deus te resgatou, Deus transformou aquela situação. Então, que você engrandeça a Deus, agradeça a Deus pelo que Ele fez. Em um versículo, até no máximo 2. Né? Não vai dar tempo do testemunho, mas você pode fazer, porque Deus me curou, né? Algo assim para a gente não alongar. Inclusive, se tiver testemunho, o pastorito está sempre anotando ali, pondo na fidelidade, fica à vontade. Mas eu gostaria sim de que você, a igreja, a congregação fizesse isso. Porque eu sei que se eu falasse dos pastores aqui, os nossos pastores todos têm glória para dar até meia-noite aqui. Se eu chamar, ele vem, vai contar testemunho. Semana passada a gente está ouvindo a pastor Eilton falando, né, de um testemunho de cura do pastor Adenor.
Então já fica com a mente, com o coração aberto para isso. Assim como o salmista glorifica a Deus, nós como igreja, hoje, podemos glorificar o Senhor. Então vamos glorificar o Senhor. Se você tem um versículo, algo que te marcou, que fez diferença, eu gostaria que hoje você vai ter essa oportunidade de ler esse versículo. Só de ler esse versículo você já vai estar glorificando o Senhor. Então é a congregação. Não é possível, gente. Vocês vão dar a boquinha para o pastor Roberto, para o pastor Silvio. Se eu deixar isso aqui, pastor Júlio, se eu deixar eles aqui falando aqui, eles têm glória para dar aí o dia inteiro. Então, a congregação, 3 irmãos, viu? Que o Espírito Santo venha te encorajar, venha enquanto estivermos falando aqui da palavra do Senhor, movendo você para poder levantar as mãos, tá? E falando do versículo. Não precisa ser necessariamente de Salmos, tá? Pode ser um outro versículo, mas algo que for uma bênção na sua vida. Separa que vai ter hora. Não é agora, tá bom? Mas ao final, tá bem? Combinado? Combinado? Tem aí uns joinhas, uns likes? Não? Nenhum? Zero? Ah, temos alguns. Então, só para vocês ficarem atentos. Fiquem com o coração ligados na palavra do Senhor. Sabe? Algo que Deus colocou no meu coração, que nós, como igreja, devemos glorificar o nome do Senhor pelos feitos que Ele tem colocado na nossa vida. Nós, como igreja, viu? Vocês vão dar boquinha para os pastores não, né? Porque se ninguém falar, eu dou para os pastores falar. O pastor Júlio rapidinho ali arranja o versículo. Viu? Olha. Então tá bom, amados. Então assim, antes de eu ir para o Salmo 30, que é o Salmo de hoje, né, se mesmo você ouvindo eu falar, né, ações de graça pelo que Deus fez, você hoje estiver naquele dia que fala assim, Deus fez nada para mim, vai que você está brabo aí hoje, eu queria deixar para você 3 motivos. Você pode estar na pior, no fosso, no buraco, na dificuldade, na lama. Eu queria deixar que você guardasse esses 3. A Bíblia tem muitos mais. Eu queria deixar para você 3 motivos para você agradecer a Deus, para você ser grato a Deus. Amém? Primeiro motivo, 1 João 4,10, a parte B vai dizer assim, ó. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você não merecia, eu não merecia. Mas Ele tem um amor tão grande, Ele é amor. Essa parte de 1 João vai dizer que Deus é amor. Ele te amou de tal forma que Ele mandou o Filho para te remir dos pecados. Então você é amado de Deus, saiba disso. Isaías 49:15 vai dizer assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quem é esta? É uma mãe, Deus está falando a Israel, que está reclamando de Deus, esqueceu. Deus não se esquece de você, Ele não se esqueceu. Ele não se esquece do povo dele. Ele não se esquece daquele que o teme. Ele não se esquece, Ele não deixou de te ouvir. Então Ele te ama e Ele não se esquece de você. Então na hora que você estiver na pior situação, lembra? Para poder a gratidão vir. Quando você começa a relembrar, porque você tem dentro de você a palavra, e você começa a trazer essa palavra, o seu lamento vai mudando para um louvor, o seu lamento vai mudando para uma gratidão, o seu lamento vai mudando para o riso, você não sabe nem como, mesmo dentro da dificuldade. E você consegue trazer em você uma força que é do Espírito Santo de Deus, que é do próprio Deus na sua vida, para a sua situação ruim mudar. Amém? Então, Ele te ama, Ele não se esquece de você. E Cristo diz, no finalzinho de Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele te ama, Ele não se esquece de você. E é só você clamar, é só você reconhecer Ele como Senhor, que Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Amém? Então fica aí 3 de muitos motivos para a gente poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, amados, agora vamos ler o Salmo 30. Esse é o nosso salmo de hoje. Chegamos no Salmo 30. Eu gostaria de fazer a leitura, os irmãos vão me acompanhar, para a gente poder, parte por parte, ir recebendo aqui do que Deus tem para nós com esse salmo. Salmo de número 30, todo mundo atento, amém? Ah, tá bom. Para de manhã tá bom. Para quem tomou café tá bom também. Eu te exaltarei. Deixa eu ler o título, para ficar mais fácil. Sei que temos versões diferentes, mas ações de graça pela libertação da morte. Olha aí o salmista agradecendo pela libertação da morte, uma cura, né? Salmo é de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste.
Senhor, da cova fizeste subir minha alma e preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, e eu fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos repetir esse finalzinho? Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Senhor, é tua palavra. É a tua palavra que tem vida. Não sou eu que tenho capacidade de falar aos corações, mas é a tua palavra. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra, Senhor, que redime. É a tua palavra que entra diferente nos nossos corações, Pai. Eu clamo a Ti, Pai. Que eu não venha te atrapalhar, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Fala aos corações por meio da tua palavra, Pai. Por meio daquilo que o Senhor quer levar para a tua casa hoje, para a tua igreja hoje. E abençoe esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, tem diferenças em versões, mas a gente tem algo que chama epígrafe, né, que está escrito assim, ó, logo abaixo do título, Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Né? Há dois caminhos de você entender essa casa. Que casa é essa? Pode ser a casa de Davi, pode ser a casa de Deus. Em algumas versões já está logo assim, ó, dedicação do templo, né, ao templo, dedicação da casa de Deus. Mas se você pensar assim, poderia ser a casa de Davi. Onde é que você ia encontrar isso? Você teria que ir em 2 Samuel 5. Em 2 Samuel 5, caminhando para lá também, 2 Samuel 5, 2 Samuel 5 vai dizer assim, no versículo 3, por exemplo, vai dizer que Davi, é um momento ali que Davi foi ungido em Israel. Vou trazer mais resumido, né, para a gente poder chegar no ponto, mas Davi tinha sido ungido, o reino, né, estava se unificando. Depois de tantas situações com Saul, Davi estava tendo todo o domínio do reino de Israel. E aí, ele com esse reino, não só Judá, que ele reinou um tempo, ele também ia reinar sobre um pedaço de Israel. Então, unificou. Era um reino unificado. E aí a gente vê que Davi no verso 11, 5:11, 2 Samuel 5:11, vai dizer assim, ó, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Essa casa é para Davi, não era a casa de Deus. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então tem gente que entende que poderia ser a casa de Davi, esse cântico. E aí a gente tem um outro entendimento, que poderia ser a casa de Deus. E aí se você for buscar essa casa de Deus, por que é a casa de Deus? Né? Onde é que trouxeram esse entendimento? Aí a gente tem que ir para 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21, vai contar aí, deixar aberto aqui também para facilitar a nossa vida, vai contar a história de um censo. Não sei se todos os irmãos estão lembrados, então a gente vai junto aqui relembrar. Davi também estava muito bem, Deus estava o abençoando, a mão de Deus era com ele, e Davi estava indo muito bem. Lutava, a batalha era vencida. Deus abençoava nas batalhas, ele ia vencendo, e o exército aumentando, e encorpando, e o país crescendo, o reino, e Davi resolveu fazer um censo, resolveu contar o povo. Quando você conta o povo, você sabe, principalmente, né, contavam-se ali homens, contavam-se os guerreiros, você tem como saber o poderio seu bélico, você tem como saber a força do seu exército, você tem como saber, você tem informações, né, de como está o seu reino. E aí a gente vai perceber que em 1 Crônicas 21, vai dizer que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo.
E aí Davi resolveu levantar um censo, e aí ele vai pedir para Joabe fazer o censo. Joabe, né, que era um capitão dele, resolveu dar um conselho: Davi, para que você vai fazer isso? Esse povo é teu, que ele se multiplique 100 vezes mais. Não precisa fazer isso. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, trazer problema para Israel. Né? A palavra vai dizer ali, trazer culpa sobre Israel, 21:3. Tá? 1 Crônicas 21:3, para quem está com a Bíblia aberta. E Davi insistiu: não quero, faz, vai fazer. A Bíblia diz que ele demorou 9 meses fazendo esse levantamento. E aí a palavra vai dizer, no versículo 7, que tudo isto desagradou a Deus. Mas você fala assim: ué, então Deus tem ódio do IBGE, tem raiva, o IBGE é amaldiçoado? Não, irmão. Não é. Nosso IBGE não é amaldiçoado. Se você é concursado do IBGE, terceirizado, fica tranquilo, que você não está no lugar amaldiçoado. Mas a gente entende um orgulho de Davi. Davi queria trazer um entendimento para ele, a glória para ele, de saber como é que estava o poder dele. Davi, naquele momento ali, levantou um censo para saber, né, o poderio que ele tinha ali. E isso não agradou a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Davi não precisava de glória para ele, porque a glória dele é o próprio Deus. Antes do povo escolher um rei, quem é o rei de Israel? Deus. Samuel ficou chateado, lembra da história que Samuel chateou e falou assim: ah, Deus, porque eles querem um rei. Né? Samuel era o líder da nação na época. Deus falou assim: não se preocupe, Samuel, porque eles não estão ofendendo a você, mas a mim. Porque Deus é quem é a glória de Israel. Então, ele não ia dar a Davi essa glória que é dele. E isso, então, desagradou a Deus, é o que a palavra fala. E aí Deus deu 3 opções a Davi. Antes até de falar das 3 opções, só dar uma relembrada que já existia em Êxodo 30, 12 a 16, uma ordenança de Deus para o povo, e Davi sabia disso. Né? Davi já tinha um tempo, desde o Êxodo, desde Moisés, que se você levantasse um censo, cada um acima de 21 anos, ele deveria pagar por si, pagar pela sua alma. Era uma maneira de Deus dizer assim: pague uma oferta a mim se levantar um censo. Era uma maneira de Deus mostrar que ele era rei sobre Israel. Então eles pagavam e levavam para os sacerdotes, né? Levavam ali para poder abençoar a casa de Deus. Então, se levantasse um censo, tinha que ter uma oferta da própria pessoa pela vida dela. Então já tinha uma regra. Vou ler Êxodo, porque a palavra ela se explica melhor, né? Então vamos lá, Êxodo. Êxodo 30, 12. Vamos rapidinho lá. Quando fizeres recenseamento, um censo dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor um resgate de si próprio, quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Então, quando você listar o povo, para não haver praga, ia ter uma oferta. Lei dada, né, era lei, tempo da lei, era assim. Ok. Então, Davi resolveu fazer um censo, fez do jeito dele, fez para o entendimento dele, fez talvez por orgulho, é o que dá a entender o texto. E aí Deus se desagradou e Deus deu a Davi 3 opções. Eu vou ler as 3 opções, se os irmãos quiserem escolher uma, os irmãos falam. Se 1, 2 ou 3. Se quiser escolher nenhuma, fica quietinho com a mão baixa aí, viu? Olha as opções. Verso 9 vai dizer assim: Deus fala a um profeta, que na palavra é chamado na época de vidente, ele fala assim: Gad, você vai falar para Davi o seguinte, ele tem 3 opções para esse erro dele aí. 3 anos de fome, tá bom? 3 anos de fome. 3 meses consumido pela espada dos adversários, então ele ia passar 3 meses perdendo batalha, os adversários iam cair na mão do inimigo. Ou 3 dias na mão do Senhor. 3 dias na mão do Senhor ia ser peste, olha o Êxodo aí sendo apontado aí, né? Que ele acabou de falar que se não pagasse o censo ia ter praga. E o anjo do Senhor causando destruição a Israel. E aí, meus irmãos, alguém quer levantar a mão para dizer 1, 2 ou 3? Alguém tem coragem? Olha as opções que Davi tinha. 3 anos de fome, 3 meses consumido na espada, 3 dias na mão do Senhor. Ó, o pessoal já está escolhendo aí já. Versículo 13 vai dizer assim: Davi, ele escolheu cair na mão do Senhor. Mas por quê? Davi não quis cair na mão do homem. Davi não quis que o povo passasse fome. Mas Davi diz, eu vou até ler o 13 porque é interessante o que ele fala, né? Ele fala assim: eu estou em grande angústia, é o 13, tá? Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. Havia uma confiança mesmo no erro. Ele estava angustiado.
Ele estava num momento de lamento, num momento de dificuldade, num momento que ele entendeu que fez bobagem. A palavra vai dizer que ele se arrependeu disso, tá? Ele se arrependeu. Nesse trecho aqui, se nos irmãos lerem depois com calma, vocês vão ver que ele se arrependeu. E ele escolheu cair nas mãos do Senhor. Mas a justiça do Senhor, o cálice da ira do Senhor não é levinho, não. A palavra vai dizer que 70 mil pessoas de Israel morreram nesse período da peste e do anjo causando destruição. E aí a palavra vai dizer que um certo dia o anjo chega a Jerusalém para causar destruição. Davi clama, Davi usa panos de saco, que é uma maneira de se humilhar, um momento de luto, vai clamar ao Senhor. E aí o anjo para. E aí ele vai parar numa eira, ele vai parar não posso dizer, não uma fazenda, mas algo assim, né? Um campo, um local que chama Eira de Araúna ou Ornã. Algumas versões vão dizer Ornã, ali no versículo 18, tá? Outros vão dizer Araúna. E aí o anjo para lá e Davi continua a clamar. E aí Davi vai a esse campo, Davi compra esse campo e Davi clama a Deus ali. E o Senhor responde. Deus respondeu Davi e a palavra vai dizer que o anjo coloca a espada na bainha. Imagina, né? A palavra também vai dizer que os trabalhadores ali de Araúna chegaram a ver o anjo. E o temor tomou de conta deles. Porque se é um anjo para destruição que Deus liberou, imagina o terror que estava acontecendo em Israel, 70 mil morrendo e a situação acontecendo. E aí com o clamor de Davi, o anjo guarda a espada. Não com o clamor de Davi, né? Vamos falar o que é certo. O clamor chega e aquele que é todo poderoso responde como quer, do jeito que quer e faz como quer, dá ordem e o anjo guarda a espada. Aquele que comanda a nossa vida, comanda anjos, demônios, tudo está debaixo da mão do Senhor. Ele deu a ordem. E o clamor então subiu, chegou. Esse clamor desse homem chegou. E aí Davi vai entender, Davi com aquele temor, a palavra vai dizer aí no versículo 28, que o Senhor respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, ou Araúna, em algumas versões vai estar, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam em Gibeão, estava em outro lugar, ele estava na eira de Araúna. E Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo. Então ele ficou por ali, ele comprou aquele campo, o Araúna chegou a falar para ele assim, pode ficar com tudo, ele falou, não, eu não quero dar a Deus o que não vale. Então ele pagou por aquele campo, e aí ele sacrificou a Deus, e aí veio um entendimento nele, a partir do capítulo 22, aí a gente vai ler só um, que diz assim, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Então Davi preparou materiais, situações, mas como a gente sabe, ele não pôde construir o templo, Salomão é quem construiu, mas ele conseguiu preparar uma parte da coisa. Então, olhando por esse entendimento, a gente volta para o nosso querido Salmo 30 aí, e a gente pensando nesse entendimento, que até faz mais sentido, encaixa mais com o Salmo, um Salmo de dedicação à casa. Que casa? A casa do Senhor. Então, quando lerem esse epígrafe aí, saibam que é por isso. E aí a gente entra em Salmos 30, e Salmos 30 vai dizer assim, o salmista, Davi, regozijando, eu te exaltarei, Senhor, porque me livraste e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi, assim como outros reis, tinha preocupação de não cair na mão do homem. Cair na mão de Deus pode não ser fácil, mas Davi entendeu que haveria uma misericórdia. E se você cai na mão de quem não tem temor, meu querido? Você cai na mão, às vezes, de um bandido, você cai na mão, às vezes, de uma pessoa que está longe do Senhor. O que será que vai ser da sua vida quando você cai na mão do homem? Quando você cai na mão de alguém que não tem temor. Se o seu coração não é voltado a Deus, será para quem que ele é voltado? E aí você cair na mão de uma pessoa assim. Então Davi tinha um temor, ele não queria cair na mão do homem. Ele não quis a fome, Davi quis cair na mão do Senhor. E aqui é um salmo de ação de graça. Ele está feliz, ele está se regozijando. Ele está dizendo assim, Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste. Deus deu a cura a Davi. Deus trouxe a cura. Quantas curas, amado, você já recebeu da parte do Senhor? Será que hoje você pode relembrar? Eu não sei se você hoje está num dia bom, animado igual eu estou, ou se você está entristecido, mas será que você pode se lembrar num momento que você passou na sua vida e Deus te deu uma cura para um parente seu que você estava extremamente preocupado? Será que você pode se lembrar? Traga ao seu pensamento isso, traga ao seu coração isso, glorifique ao Senhor nesse momento, glorifique ao Senhor, você está na casa do Senhor. Deus te convidou hoje aqui, te trouxe hoje aqui para glorificar o nome dEle.
para você relembrar de coisas boas que Ele te fez, para você poder salmodiar, bendizer com ações de graça. E aí o 3 ele vai dizer assim, ó, Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Deus com a cura o livrou da morte. A morte estava chegando perto. A palavra que traz aí, também, tipo, o 3 vai dizer assim, subir, né, a alma, tirou da cova. Vocês podem pensar assim, tenham a ideia como se fosse um balde levantando de um fosso. Um balde te tirando do fundo do poço. Quando você estava lá no fundo do poço, a mão do Senhor veio e te ergueu, te levantou. É assim que Davi está pensando, é assim que ele está glorificando. Ele está dizendo a Deus, ô Senhor, me livraste da morte. Eu tenho que te glorificar. Eu tenho algo a te engrandecer, a te glorificar. E aí ele nos faz um convite. Eu fiz um, Davi está fazendo outro. Então vamos juntar os dois convites. Eu gostaria que você recebesse o convite. Olha o convite dele aí, ó. Versículo 4 vai dizer assim, ó. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dais graça ao seu santo nome. Aqueles que têm temor do Senhor, aqueles que buscam a vida de santidade no Senhor, aqueles que clamam ao Senhor. Vamos salmodiar o Senhor, meus irmãos. Vamos dar graça ao seu santo nome, porque Ele nos livra da doença, Ele nos livra da morte. É Ele quem cuida de nós, Ele cuida dos seus também, não só de você. Enquanto você clama, enquanto você busca, saiba que Ele está cuidando. Sabe, o pastor orou, veio umas pessoas da minha família na mente, não vou citar nomes, mas quando ele estava orando aqui, o pastor veio uma pessoa, um parente meu, e eu creio, sabe, eu creio que Deus está resgatando. Enquanto nós estamos aqui glorificando, adorando, enquanto você está no seu dia a dia fazendo isso, Deus está cuidando de você e dos seus. Então venha salmodiar, glorificar o Senhor, glorifica o nome do Senhor, igreja. E aí, a palavra vai chegar no verso 5, que vai dizer assim, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ele recebeu a ira do Senhor 3 dias. Mas existe algo mais importante para a gente entender. Eu quero dizer que a sua luta passa. O deserto passa. Mas a misericórdia, o amor, a graça do Senhor é eterno. Tudo que é do seu Deus é eterno. Ele é o eterno. Ele está desencaixado do tempo. Ele está fora do nosso dia a dia ali de sofrer. Às vezes parece tão longo, tão difícil. Mas Ele está cuidando. Ele é eterno. Então existe uma grandeza maior fora do nosso tempo. A ira dele dura pouco, mas o favor a vida inteira. E aí a palavra vai dizer que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A dificuldade, problema, situação é momentânea. Mas o favor de Deus, a misericórdia, a alegria que Ele tem para você é eterna. Quando você recebe a Cristo como teu Salvador, a salvação vai te levar um dia a estar junto com Ele para a alegria eterna. Meus irmãos, e aí a gente entra num outro pedaço. Eu quero só trazer um techniquez aí, é coisa rápida. Se os irmãos estiverem com lápis aí, os irmãos podem marcar o Salmo 30 da seguinte forma. Do 1 ao 5, é como se estivesse indo com rumo, né? Para cá, ó, estou vindo para cá. Aí os irmãos pegam, pode fazer um quadradinho, um tracinho, para dizer assim, isso aqui é um entendimento. Aí do 6 ao 10, é como se estivesse indo para o outro. Está indo para o outro. E aí do 11 ao 12, ele volta. Isso aí é uma ideia de paralelismo. Muitas vezes os irmãos vão ver isso quando estiver lendo. Começa indo para um lado, aí daqui a pouco parece que tomou outro assunto, nada a ver, e aí volta. Então, isso aí são vivências de Davi. Então, agora vamos para o 6. O 6 vai dizer assim, ó. Ele está falando da alegria, convocando você, dizendo que o Senhor sarou, que o Senhor cuidou. Aí, de repente, ele fala assim, quanto a mim, eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Não mudou? Mudou o foco. Mas está trazendo ensino para nós. E aí ele vai dizer algo que é muito interessante, que é muito importante. Vai dizer sobre um momento perigoso de nossas vidas. A prosperidade. Fala, prosperidade, mas quero, estou dentro. Muitas vezes, quando você está na adversidade, é a hora que você mais clama, é a hora que você mais fica atento, é a hora que você mais se dedica às coisas de Deus. E aí, quando você começa a receber muito conforto, muita prosperidade, não estou falando que você não deve ter, tá? Não é isso. Mas que quando você começa a receber, tem uma grande tendência do ser humano de virar as costas para Deus,
de começar a se sentir autossuficiente, de se sentir muito forte, de se sentir muito cheio de si. E o 6 vai dizer assim, né, eu estava na minha prosperidade e eu dizia, nunca vou ser abalado, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. O verso 7 vai dizer isso, que pode ser a montanha talvez fortificada que ele tinha ali, ou pode representar o reino de Davi. O reino de Davi estava forte, sabe? Outras versões vão dizer algo como... Vou até abrir aqui nessa outra versão, que é do King James, que aí a gente consegue ter também uma noção interessante, né, dessa montanha. O King James vai dizer assim, ó, foste tu, Senhor, por tua mercê, ou seja, pelo teu favor, pela tua misericórdia, que estabeleceste a minha força como uma montanha. O reino dele estava forte. Era a hora que Davi estava, ó, estou bem, estou cheio de si, estou forte. E aí a palavra vai dizer, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Esse verso 7 vai mostrar, esse versículo 7 vai mostrar que Davi era um homem de Deus. Mas por que isso aí? Está se achando? Porque na hora que Deus virou o rosto, e isso tem referências na palavra, né? Provérbio vai dizer que os loucos, na sua impressão de bem-estar, levam à perdição. Né? A palavra vai dizer em Jeremias, falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Em muitos momentos, quando tu está na prosperidade, você vira para Deus. Deus é quem virou o rosto a Davi. E aí ele se abalou. Por que Davi é homem de Deus? Porque aquele que teme ao Senhor quer a presença do Senhor. Você já pensou Deus virar o rosto para você? Você já pensou Deus falar assim, se vira, eu estou para cá, vive para lá. Misericórdia, eu não quero. Mas quem não tem temor, irmão, ele não está nem aí. Você fala assim, Deus, olha, Deus vai se desagradar. A pessoa, tem que Deus, quer saber? Mas um homem que teme ao Senhor, como Davi, ele ficou abalado quando o Senhor virou o rosto. Ele ficou ali estremecido. Senhor, você virou o rosto? Não, não. E aí ele vai dizer assim, nós vamos ver o 8, 9 e o 10. O 8, 9 e 10 vai numa crescente. Né? E o 8, 9 e 10 vai dizer assim, pode passar uns dois... chegou, carinho, obrigado. Por ti clamei e ao Senhor implorei. Senhor, cadê tua presença? Davi não estava com a presença, Deus havia virado o rosto. E ele começou a argumentar com o Senhor. E aí ele vai dizendo assim, que proveito obterás no meu sangue quando eu baixar a cova? Se eu morrer, Deus, que proveito vai ter? Era um argumento. Deus não nos deu as respostas aqui. Mas você já pensou, Deus falar para Davi assim, Davi, não tem proveito nenhum não. Vem, leva o anjo da morte, traz para mim. Você já pensou? Baixar? A gente tinha um risco, né? Você tem um risco aí do homem baixar a cova. Mas era um argumento, ele estava clamando ao Senhor. E aí ele vai continuando. Que proveito tem no meu sangue? Louvar-te-á porventura o pó? Já deu uma melhorada, né? Porque ele já está dizendo, Senhor, mas eu morto vou te louvar? Como? E aí ele vai falar assim, morto, né? Declarará ele a tua verdade? Então o pó vai declarar a tua verdade, Deus. Então ele está argumentando com Deus, está clamando. Ele está numa situação com Deus. E é interessante quando a gente chega no 10, que é como se fosse algo gradativo que vai crescendo. Ele chega, que vai crescendo, mas vai diminuindo. Vocês vão perceber o seguinte, Davi vai dizer assim, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Aí Davi chegou no ponto certo. Aí Davi nos ensina que em todo momento nós devemos nos prostrar ao Senhor. Devemos conhecer ao Senhor. Mas ele se prostra como um necessitado da graça. Davi, assim como nós, é um necessitado da graça. Ele se prostra perante o Senhor. E aí ele clama. Esse 10 é um clamor, né, como um grito ali desesperado de alguém que precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor em humildade, nos prostrando. Não que você seja proibido de lamentar, de clamar. Clame, meu irmão. Clame. Entregue em sinceridade a Deus, porque tem dia que está doendo. Mas clame a Ele sabendo quem Ele é. Clame a Ele em humildade. Se prostre a Ele. Se prostre ao Senhor. E aí, como eu disse, estava indo para cá, veio para cá. Agora nós vamos voltar. Verso 11 vai dizer, ele retoma o que ele estava falando no 5, que ele estava falando antes. Converteste o meu pranto em folguedos, oh glória, o Senhor o respondeu.
Ele clamou e o Senhor o respondeu. E aí o pranto, o choro virou fogos, virou alegria, virou festa. Tiraste o meu pano de saco, a veste de humilhação foi tirada e foi colocada uma veste de alegria, foi tirado. Saiu a tristeza, entrou a alegria. Deus o respondeu, glória a Deus por isso. E aí a palavra vai dizer que o Espírito foi cingido, né, de alegria. Ele foi cingido de alegria. O meu espírito te cante louvores, para que meu espírito te cante louvores. Deus colocou alegria nele para que ele possa glorificar a Deus. Deus quer colocar alegria em você hoje para que você possa glorificá-lo. Mas mesmo que você esteja passando em situações difíceis, tira um clamor, um louvor de dentro de você, porque tem. Quero dizer a você, meu querido irmão, que aí dentro, mesmo dentro das lutas, há um glória a dar a Deus. Sabe, há um aleluia, um Deus seja louvado, Deus bendito, Deus poderoso. Cada dia que a gente conhece mais a Deus, mesmo na dificuldade, a gente pode bendizê-lo, a gente pode glorificá-lo. Tira daí de dentro um aleluia, um glória a Deus, para que mude essa sua situação, para que o seu coração, assim como o do salmista, mude de pranto para folguedo. E seu espírito cantará louvores e não vai se calar. E aí Davi finaliza: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que o Senhor venha transformar o seu lamento em louvor, em glória para Ele. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de, então, com os microfones. Está fácil os microfones, pastor Roberto? Já está no ponto? Então, 3 irmãos, não fique chateado se for mais, mas 3 irmãos que entenderam, né, que querem ler um versículo ou recitar se tiver de cor. Não está valendo os pastores, viu? Só os irmãos. Então, 3 irmãos. Se você tem coração, tem um irmão ali, benção. Quem mais? 2. Eu não estou vendo o terceiro, cadê? Deixa eu ver. Como tem aqui, tem de cá? A irmã, então vai a irmã aqui, que ela levantou com ânimo. Então 3, vamos lá, levanta as mãos de novo, por favor. A irmã. Eita, aí disputou. Ali, cedeu, Gaspar? Vai ceder? Na fileira do Gaspar, eles vão decidir lá, tá, pastor? E a irmã aqui, tá bom? Então lá atrás primeiro, né? Pode ser aqui, amém. Então, irmãos, que vocês possam declarar um versículo, algo que Deus te colocou no momento de dificuldade para você glorificar o Senhor, amém? Vamos ouvir com atenção, igreja. Amém. Bom dia. Esse versículo foi o primeiro que eu aprendi na escola dominical. Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para no dia a dia da dificuldade a gente romper. Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Sobre o Juste, 2 anos atrás, quando ele estava indo para o hospital quase morto. E o Senhor nos livrou e Ele nos deu a vitória, né? E a noite inteira eu clamando ao Senhor e de manhã veio a vitória por completo. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, tá vendo? Nós temos histórias, assim como o salmista, nós temos que glorificar a Deus. Sabe, quando você estiver conversando com seus amigos de trabalho, quando você estiver conversando com... Lembre dessas histórias. Tem gente que está precisando ouvir isso, sabe? Tem gente que acha que Deus nem existe, meu Deus. Deus não só existe, como Ele continua a agir, e age na vida do povo dEle, e traz cura, e abençoa, amém? Tá faltando aqui, um microfone lá. O Pacheco tá ligado aí, pronto. Graças a paz, igreja. O Salmo 37 é um salmo que eu aprendi a ler bem no comecinho, assim que eu aceitei Jesus. 37:3 diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, assim habitará na terra e te alimentarás em segurança. O 4, complementando, diz: deleita-te também no Senhor,
e Ele te concederá o desejo do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Amar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Fazer uma oração e entregar para as perguntas. Tem que orar antes, que a pergunta fica difícil. Não era por causa disso, não. Vamos orar, amados. Olha, com essa alegria no coração, com essa gratidão, sabendo que você tem aí como glorificar o Senhor em ações de graça, porque Ele faz. Ele é e Ele faz. Tá? Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, assim como Davi quantas vezes te glorificou, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo que tu faz por nós, Pai, mesmo sem merecer, pelas curas, pelos livramentos, por tantas situações que o Senhor tem nos tirado, Senhor, da dificuldade. E quantas boas situações o Senhor tem nos colocado, Pai. Então nós só podemos te glorificar, te bendizer, porque tu és bom. Glorificado seja o teu nome aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora bora para as perguntas. Só levantar a mão, tá bom, irmãos? E a gente vai até